Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians, tá? O Corinthians vai ter eleição no mês que vem, você sabe disso. Concorre às eleições Augusto Melo, pela oposição, e André Negão, da situação, não é? Assim, depois eu falo de eleição. E eu vou falar isso para o André Negão quando, né, ele tá marcando um café com os jornalistas, eu fui um dos convidados. No meu encontro, não sei se semana que vem, né? Enfim, vou entrevistar ele, vou entrevistar o Augusto. Caso eles queiram, né? O Augusto, tenho certeza, o André, não sei, parece estar recusando algumas entrevistas. Eu achei que o André Negão viria com uma proposta desvinculada do Duílio. Então, eu acho que quando ele começa a elogiar o Duílio, como elogiou das últimas vezes, para mim isso realmente não é legal. E o Augusto Melo, né, informação que eu apurei, é que ele está de olho em um executivo de futebol. E a informação que eu posso garantir para vocês com exclusividade, eu creio que o Augusto Melo não teria, né, essa postura de me desmentir, que é verdade, é muito verdade, porque hoje em dia é o seguinte, né, não diz nada a pessoa te desmentir por aí, porque quem fala a verdade, aí você tem que escolher em quem você vai acreditar, entendeu? Normal. Mas não vai acontecer isso porque o Augusto sabe que é verdade, ele conversou com o Rodrigo Caetano. Foi só uma conversa, não passou de uma, tá? Então vou ser bem honesto aqui, não passou de uma conversa. Eu não sei se animou, tá? Eu não sei se animou. Eu conversei com fontes também próximas ao Augusto, e agora eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de você, torcedor corintiano, e até na minha, porque a gente está cansado de ver ex-jogador que não tem capacidade nenhuma assumir cargo de executivo, como o Alessandro, por exemplo, né? O que ele fez para ser executivo do Corinthians por 2 oportunidades? Não fez nada, velho. O que ele, né? Só na cabeça do Duílio que ele era o melhor executivo, só na cabeça do Duílio. Então, a gente sempre sonha com o executivo do mercado. Mas existe uma preocupação, isso não é do Augusto, mas de pessoas ali próximas que me falaram, né, que contratar os executivos também não é certeza de você estar livre do que aconteceu com o Corinthians nos últimos 3 anos. O que aconteceu com o Corinthians nos últimos 3 anos? O Corinthians contratava os jogadores, às vezes jogadores do mesmo empresário, né? Não por algo ilegal, mas por proximidade, né? Por ter mais influência, Pitombeira, Bertolucci, enfim, né? Apesar que o Bertolucci ele tem entrado em todos os clubes. Elenco, né? Enfim, Corinthians tem muitos jogadores da elenco. E isso foi muito ruim para o Corinthians, né? Esse negócio de elenco. Acho que enquanto o Corinthians não se desvincular, né? Ter tantos jogadores assim no elenco. Tomara que o tempo passe rápido para que tenha menos, né? Com o passar do tempo. E aí você pensa, pô, um executivo de futebol, isso daí vai acabar. Só que
algumas pessoas levantaram uma preocupação que existe também para o ano que vem, é que há comentários que os executivos de futebol do mercado, existe já muitos burburinhos que eles também só contratam jogadores dos empresários que são amigos deles. Eu pergunto para você, torcedor corintiano, desculpe de falar isso, parece que eu estou sempre, né? Estou sempre desanimando, né? Mas não é que eu estou sempre desanimando, é que eu estou sempre trazendo a verdade, e às vezes verdades que você não sabe, e talvez verdades que você não tinha parado para pensar. Mas alguém ali próximo, né, daqueles que querem assumir o Corinthians, já pensaram nisso. Existe essa preocupação, que às vezes esses executivos, se você deixar o clube na mão deles totalmente, falar, ó, tô te contratando, o futebol é seu, nós não vamos dar palpite em nada. Isso não existe. Porque se esses caras tiverem realmente ali um grupo de empresários, de amigos, que eles só vão contratar daqueles empresários, na verdade nada vai mudar. Nada vai mudar, entendeu? Então, assim, às vezes não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. A gente fica, a gente fica preocupado. E então é uma questão que eu não estou falando se eu não estou falando o colega aí que está comentando se eu percebi isso agora ou não, se eu vi isso agora. Eu estou falando que isso é uma informação, não estou dando opinião até agora. É uma informação que pessoas ali próximas ao Augusto estão avaliando essa questão. Não estou falando em relação ao Rodrigo Caetano. Estou falando a um executivo no geral, tá? Então, existe, existe aí, é, existe aí essa conversa rolando, tá? Né? Entre ali os aliados do Augusto Melo. O Chicão, que vocês estão comentando aí no chat, aliás, muito obrigado pela audiência, deixa o like aí, já passamos aí mais de 2.000 corintianos. O Chicão, me falaram que ele vai ser aquele boleiro que vai estar no vestiário, né? Fazer uma ligação entre o executivo e os jogadores, tá? Enfim, e o Augusto está pensando no Chicão, tá? Aí, se o Chicão é o jogador certo, o ex-jogador certo, para estar ali no vestiário ou não, aí é outra história, entendeu? É outra história. Aí é uma questão de avaliação. Eu não conheço o Chicão, esse tipo de trabalho que ele pode desenvolver com esse Chicão como jogador. Então não tenho nada para falar do Chicão, nem, né, certo ou errado, enfim, nada, né? Mas é uma estratégia. É uma estratégia colocar o Chicão ali para estar próximo do vestiário e fazer esse meio campo. Então o Chicão não. Uma pessoa falou para mim que eu posso, né, garantir isso para vocês que não vou ter problema nenhum de cometer uma gafe, algum erro, que o Chicão não vai ser o executivo do Augusto caso ele ganhe a eleição, tá? E claro, né, gente? É bom a gente lembrar que o Augusto Melo não venceu a eleição ainda, né? E nem sei se vai vencer. Então eu não quero também ficar falando aqui como planejando aqui, né? Eu planejando não, né? Trazendo todas as informações. Sempre bom fazer esse adendo. A eleição ainda está ocorrendo, tá? Entre Augusto Melo e André Negão. A gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? No dia de amanhã. Vamos começar, né, falando do time, né, que vai jogar amanhã do Corinthians, tá? Que é muito importante, né, informação sobre o time, né, do Coringão que entra em campo nesta quarta-feira diante do Cuiabá, 21h30 na Arena Pantanal, tá? E vamos embora aí para a gente falar muito dessa partida. Olha só, primeiro, Corinthians não tem o Mosquito, mais uma vez, né, com lesão, né, o Mosquito fica de fora. Aí também o Mosquito não é nem desfalque, porque não é nem titular, né? A dúvida fica se o Renato Augusto, esse aí que a gente viu na capa da placar, perde, né, a posição de titular ou não. Eu acho que está merecendo perder a posição de titular. Ou melhor, o Juliano está merecendo ser titular, né? E colocar hoje o Juliano com o Renato Augusto num jogo intenso, como é o jogo contra o Cuiabá, eu considero muito arriscado, tá?
Eu acho que o Corinthians... você imagine se entra o Matrix Rojas, que por natureza já é em câmera lenta, o Renato Augusto e o Juliano. Não dá, velho. Não dá. Você não tem um meio campo com pegada. E o Corinthians precisa muito disso. Eu acho que hoje, a não ser que seja em uma situação de jogo, no segundo tempo, numa reta final de partida, que o Corinthians precise do resultado, a não ser que seja isso, não dá mais para Juliano e o Renato Augusto jogarem juntos, tá? Pelo menos é, pelo menos é o que eu penso em relação aí aos dois. E o Renato pode perder a posição para o Juliano. Aí fica, né, a questão, né? Tem muita gente colocando o Fagner e o Bruno Mendes em dúvida aí. Para mim, ele vai de Fagner. Eu acho que o Mano Menezes realmente não quer bater de frente com o Fagner. Tudo bem, o Fagner também, né, participou, né, deu a pré-assistência no gol de empate do Corinthians contra o América Mineiro. Eu acho que o Fagner vai ser titular indiscutível, tá? Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Também não acho que ele vai começar com o Bidu. Depois, no meio-campo, aí fica a dúvida, né? Para mim, ele vai com Fausto e Michael, que volta de suspensão. Se ele jogar com o Moscardo, com 3 volantes, que é uma formação que eu acho interessante e necessária para o momento, você joga com Moscardo de primeiro volante, Fausto na direita, Michael na esquerda e Juliano de meia, né, na ponta do losango, tá? Eu acho que daria para armar o time assim. Deixa eu até colocar colocar essa formação aí no campinho para vocês entenderem como é que ficaria, né, esse Corinthians com essas novidades, tá? Essas novidades e com essa formação, tá? Com o menino Moscardo ainda no time titular, né? Porque eu acho que ele fez uma partida bem ruim, tá? Bem ruim e pode sim perder aí a posição de titular, tá? Eu não acho que o Pedro tá merecendo ser titular, sinceramente, tá? Sinceramente, eu não acho que o Pedro mereça ser titular. E eu vou dar o meu Corinthians aqui que eu entraria em campo, tá? Que eu entraria em campo nesta quarta-feira. Fica vendo aí. Olha aí. Cássio, Fagner, Gil. Opa, Caetano não, desculpa. Caetano escapou, era da outra escalação, tá? Deixa eu colocar aqui o nosso querido Lucas Veríssimo, né? O mais titular dos titulares hoje do Corinthians é o Lucas Veríssimo, né? Não tô achando aqui o Veríssimo, velho. Sumiu. Enfim, é o Veríssimo aí na zaga, tá? Com o Moscardo. Moscardo de primeiro volante. O Moscardão de primeiro volante, tá? Aqui, ó, hein? Não sei se é alguma atualização que tá sem o Veríssimo que saiu, mas eu não, não consegui achar, tá? Mas ali é o Veríssimo. Então, esse é o time do Corinthians aí, tá? Vitalizado. Esse é o time do Corinthians para que eu colocaria. Por que eu colocaria esse time aí? Primeiro, com os 3 volantes, acho que daria para o Rojas jogar nesse time. Cara, a gente precisa ver esse Rojas, velho. Entendeu? A gente precisa ver esse Rojas jogar com um time aí titular, enfim, fazer alguns testes. Porque senão, meu irmão, né? Que decepção, né? Nós temos enfrentado aí em relação ao Matias Rojas, né? Então eu espero, né, que o Corinthians venha com uma formação um pouco diferente, tá? Eu entraria com essa formação. Cássio, Fagner, ele vai mexer no Fagner. Eu entraria com o Bruno Mendes, né? Mas ele vai de Fagner. Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, tá? Depois eu entraria com 3 volantes, Moscardo aqui na frente, Fausto na direita, o Maicon na esquerda, um losango, Juliano ali na frente, revezando junto com o Matias Rojas e o Yuri, tá? Yuri Alberto. Para mim, esse seria o time do Corinthians
Eu acho que é um time que você tem. Porque você fica pensando assim, pô, mas o Matias Rojas não tem feito nada. Pô, mas a gente viu que esse cara chuta no gol, que pelo menos tem que ter uma esperança, né? Eu entraria com o Matias Rojas. Esse Pedro não faz nada, o menino da elenco. Não faz nada, velho. Não faz nada, o Pedro. Não tem como. Eu já desisti, entendeu? Então não tem por que o Pedro ser titular, tá? Não tem por que o Pedro ser titular. Então ou então coloco o Wesley, enfim, apesar que também o Wesley é ruim de bola demais, é só correria, mas para um jogo no contra-ataque, talvez o Wesley seja até mais interessante do que o próprio Pedro. Então esse é o Corinthians, tá? Que vai é, que vai que vai enfrentar, tá? O que vai enfrentar o, o Cuiabá nesta quarta-feira, tá bom?